vai falar sobre reforma íntima. E, gente, é um tema que a gente fica semanas aqui conversando sobre reforma íntima, né? Mas vamos lá, vamos fazer aí em 45 minutos, vamos falar pelo menos um pouquinho pra gente se... que fica um convite, né, pra gente se animar a fazer essa reforma íntima. E eu gosto sempre de começar as palestras de uma maneira mais simples, então eu vou começar assim. Vamos pensar quando a gente vai fazer uma reforma em casa, né? Quando a gente pensa numa casa, e a gente pensa nessa casa física, né, que é palpável, de todos os sentidos, teoricamente a gente já consegue morar na casa, mas quando a gente pensa em fazer uma reforma, é porque a gente quer melhorar essa casa, né? E aí a gente olha para uma parede, ou a gente olha para o piso, ou a gente olha lá para um móvel, para uma porta, e aí a gente fala, acho que eu quero mudar isso, né? E quando a gente olha assim e a gente quer mudar, é porque ou aquilo já não agrada mais a gente, ou porque a gente vê que aquilo já não tá mais no nosso gosto, ou porque realmente aquilo não tá bom e a gente tá ficando muito incomodada, né? Sempre parte desse princípio. Uma reforma é sempre porque a gente olha para alguma coisa e a gente vê que não tá bom, né? Ou não tá do nosso agrado. E geralmente uma reforma de uma casa tem um desafio. Por quê? Porque tem confusão, tem barulho, tem poeira, tem um prazo que você coloca lá de 1 mês e fica 3, né? Tem móveis fora do lugar. Só que a reforma de uma casa tem um começo e a gente sabe que vai acabar. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente fala numa casa que é muito mais fundamental do que essa casa física. É uma casa onde efetivamente habita cada um de nós, que é a nossa casa mental. E aí o Emmanuel fala, tem um livro dele que chama Alma e Coração, e ele fala, tua mente, tua casa intransferível. E é dessa casa que a gente vai falar. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente fala nessa casa mental. E essa casa mental, nessa casa mental já está estabelecido um programa que a gente colocou lá, né? Já tem um programa todo estabelecido que tem ideias, sonhos, pensamentos, aspirações, sonhos eu acho que já falei, planos, né? Desejos, tá tudo já nessa casa mental, nesse programa estabelecido nessa casa mental. E de acordo com esse programa é que a gente vai se manifestar para esse mundo. É de acordo com esse programa que tem nessa casa mental que a gente se lança para esse mundo. E quando a gente se lança para esse mundo, quando a gente se manifesta nesse mundo, a gente se depara com ou uma prisão, né, de acordo com o que tem na nossa casa mental, ou uma liberdade, um amor, né? Por quê? Porque a gente vai receber do mundo de acordo com aquilo que a gente tem na nossa casa mental. E a reforma íntima, na verdade, quando a gente decide que a gente quer mudar essa casa mental, a gente quer mudar esse padrão mental, a reforma íntima ela vem num primeiro momento para redefinir como é que a gente vai viver o nosso dia a dia, como é que a gente vai se manifestar nesse mundo. O primeiro objetivo de a gente decidir fazer uma reforma íntima
nessa casa mental eu quero viver de uma maneira diferente da que eu estou vivendo hoje perante esse mundo, perante o dia a dia, né? E qual é a base da reforma íntima? É o autoconhecimento, né? Não tem outra forma de a gente fazer a reforma íntima se a gente não se conhecer. Para a gente dar uma nova forma para essa casa mental, a gente precisa se conhecer. É o autoconhecimento. E aí, esse autoconhecimento é um processo continuado de se conhecer. E aí a gente vai aqui pro Livro dos Espíritos, né? Que o Allan Kardec já fala pra gente assim, na questão 919, conhecimento de si mesmo, que é o autoconhecimento. Já tem aqui a pergunta: qual o mais eficaz meio prático para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, quando a gente fala assim, né, conhece-te a ti mesmo, a gente pode trilhar aí um caminho desse autoconhecimento baseado numa estrutura, né, num modelo estruturado de Jesus. E ele fala aqui, aqui é Jesus falando com a gente, né, em primeira pessoa: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. É Jesus falando isso pra gente. Então conhece-te a ti mesmo, né? Assim, vamos nos conhecer e vamos atuar aqui nessa vida no modelo estruturado de Jesus, né? E como é que se dá esse conhece-te a ti mesmo, né? Que é difícil, né? Qual é o passo a passo, né? E aí, Santo Agostinho já colocava lá, tem aí duas maneiras, né? A gente pode, primeiro, uma das maneiras de a gente se conhecer é o contato com o outro, os relacionamentos, que é um desafio, né? Mas, a partir do contato com o outro, eu posso perceber o que ou como eu me sinto, ou o que o outro desperta em mim, né? Por quê? Porque a gente tem aí, a gente está muito acostumada quando a gente tem um relacionamento com o outro e a gente fica muito incomodado, ou irritado, ou bravo, ou com raiva, a gente sempre fala, bom, eu estou assim porque o outro fez A, B e C, né? É um condicionamento do ser humano. Só que a proposta do conhece-te a ti mesmo o que é que essa situação, ou que esse meu irmão, ou que essa pessoa que eu estou me relacionando, desperta em mim. Ele despertou raiva, despertou irritação? Ok. Então, um dos pilares de conhece-te a ti mesmo o que é que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, qual é esse padrão de pensamento que eu tenho quando essa pessoa faz isso para mim, o que é que eu estou sentindo, como é que eu ajo diante dessas situações que chegam para mim, quais são as emoções que essa situação ou essa pessoa que eu me relaciono desperta em mim. Porque se a gente for perceber, o outro, na verdade, ele não fez nada pra gente. Ele é um espelho que ativa aquilo que já tem na minha casa mental. Essa é a chave, né? Eu costumo usar essa palavra, né? Essa é a chave para a gente assumir a responsabilidade desse autoconhecimento. Porque enquanto a gente projeta
ou enquanto a gente coloca a responsabilidade no outro, a gente não consegue fazer essa reforma íntima. A gente não consegue olhar para aquilo que realmente está me afetando, aquilo que está me incomodando. Porque, na verdade, a culpa é do outro. Então, a base da reforma íntima e a base do autoconhecimento é: eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Se eu fiquei incomodada porque o outro falou alguma coisa, eu sou responsável pelo que eu estou sentindo. Então, que bom, né? Que a gente pode... O bom seria a gente agradecer o outro, né? Obrigada por você estar fazendo eu olhar para algo que está em mim. Mas a gente precisa de muita disciplina para isso, né? A gente precisa de muita, assim, é muito esforço e muita vontade. Porque não é fácil, num primeiro momento, a gente olhar, opa, isso, essa irritação, essa raiva, esse mal-estar é meu. Então eu vou me recolher e vou olhar, abrir aí, eu costumo falar que a gente tem várias caixinhas aí, né, que a gente guarda as coisas muito guardadinhas. Então eu me recolher e falar o que é que eu tenho guardado aqui na minha caixinha que eu preciso olhar. Esse é o primeiro ponto do autoconhecimento, eu reconhecer que alguma coisa não está boa. Então, é assim, eu olhar e falar assim, o que não está bom em mim? Né? Quem é essa pessoa que está se mostrando desse jeito? Eu gosto dessa pessoa? Se eu fosse uma outra pessoa, eu gostaria de conhecer uma pessoa igual a mim? Né? Esses são questionamentos que abrem aí oportunidades de a gente olhar para quem a gente é, né? E como a gente está se manifestando, né? Então esse é o primeiro passo, é a gente olhar nesse relacionamento com o outro. E depois desse passo é realmente a gente se auto-observar, né? E auto se observar é isso, eu observar o que me irrita, né? Como eu ajo nas situações, aquela situação que eu penso que o outro fez e que eu estou irritado, o que eu penso? Por que eu agi daquela maneira? Por que eu tive aquele impulso de responder ou de agir daquela maneira, ou com agressividade, ou com desprezo, né? É a gente realmente prestar atenção nessas experiências do dia a dia. E aí, tem aqui na questão, seguindo um pouco, né? Tem aqui na questão 909, ele fala assim, né? 908. Como determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E aqui, quando ele fala em paixão, aqui é uma metáfora, mas quando a gente pensa aqui, né, levando em consideração essas paixões, a gente pode considerar tudo aquilo que a gente coloca muito investimento, né? Porque a paixão é isso, né? É aquele investimento que a gente coloca, né? A gente quer fazer, a gente às vezes se inflama para fazer. Então, é assim, qual é o limite, né? Para a gente determinar se essa paixão, né? E aí a gente pode pensar assim, aquilo que eu coloco muito investimento. Então essa paixão pode ser um pensamento, pode ser uma atitude, pode ser uma emoção, pode ser um padrão de comportamento. Toda vez que acontece isso, eu ajo do mesmo jeito. Tudo isso a gente pode classificar como uma paixão. Se eu coloco muito investimento, a gente pode classificar como uma paixão. E como é que a gente classifica o que é bom ou o que é mal, né? E ele fala aqui, ó,
A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso. E tal excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, é importante a gente perceber, e faz parte do nosso autoconhecimento e da reforma íntima, a gente perceber qual é o investimento ou qual é essa paixão que a gente leva no nosso dia a dia. Até mesmo quando a gente tem aí um apego muito grande por uma pessoa, por um trabalho, por um projeto, né? A gente pode parar e falar, opa, o que tem aí, né? Por trás, o que é que isso está querendo me mostrar, né? Isso também faz parte de a gente avaliar, auto-observar e ver aí como uma maneira de reforma íntima. E aí depois, na 909, fala assim, por que seus próprios esforços poderia sempre o homem vencer suas tendências má? Não, por seus próprios esforços, poderia sempre o homem vencer suas tendências más? Aí fala assim, sim, e por vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos são os que se esforçam. Então, gente, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala num processo continuado. É um processo do dia a dia, né? Não necessariamente a reforma íntima está ligada às tarefas que a gente faz, né? E é muito importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente faz muitas tarefas, né? Todas essas ações sociais, elas são boas, lógico que são, e é muito válido. Mas a reforma íntima não necessariamente ela está pautada em tarefas. Ela está pautada na mudança emocional, no conteúdo que tem na nossa mente, né? E aí, para a gente mudar esse conteúdo mental, a gente precisa de muita vontade. A gente precisa, aqui ele fala, né, não necessariamente precisa de esforço, porque essa auto-observação, essa reforma íntima, ela pode ser um processo leve, mas precisa ser um processo continuado e um processo onde eu tenha uma vontade, um querer a cada dia. Porque senão, isso se perde. E aí, tem aqui um passo a passo, né, que facilita essa reforma, né? Primeiro, é a gente reconhecer e entender aquilo que a gente precisa mudar. Então, do mesmo jeito que a gente olha a casa física e a gente fala, essa parede não tá mais boa, né? É a gente reconhecer o que é que eu tenho aqui comigo, pensamento, ou padrão, ou atitude, enfim, que eu preciso mudar. É o primeiro passo, é a gente reconhecer isso, né? E não ficar só na teoria. Porque às vezes a gente estuda e a gente acha que só o conhecimento basta. Não. A gente precisa realmente arregaçar a manga, né, e entrar em contato com isso realmente que a gente quer mudar, né? Seja, sei lá, um sentimento, né? Mas precisa entrar em contato. Um segundo momento é entender que a partir do momento que eu entrar e que eu reconhecer isso que eu quero mudar, né, vão aparecer algumas resistências. Por quê? Porque é muito natural, a gente já tem aí um padrão de pensamento, né? A gente já tem aí um modus operandi muito confortável. Pode não ser aquele que a gente queira, que a gente está gostando, mas é um jeito confortável, é um jeito já conhecido. Então, a partir do momento que a gente fala, não, eu não quero mais isso, né, vão aparecer resistências. Por isso é
que a força de vontade e o nosso querer precisa ser renovado instante a instante, né? E a gente precisa de perseverança, de consistência. Eu quero mudar isso. Porque muitas e muitas vezes a gente procrastina esse nosso querer, né? Ah, não, tá chegando o Natal, eu vou curtir. Em 2026 eu olho para isso. Gente, é tão comum a gente fazer isso. Ah, hoje eu vou sair com a minha turma, não quero olhar para isso. E se a gente for perceber, a gente foi condicionado a fazer isso, né? Eu falo, né? E eu falo muito assim que a gente foi condicionado a colocar aquilo que não tá bom, aquilo que nos incomoda, a gente aprendeu a colocar debaixo do tapete. É muito mais fácil num primeiro momento, né? É como se a gente colocasse debaixo do tapete, é como se aquilo fosse resolvido. E o nosso mental, às vezes, confirma isso, né? Não, deixa passar. Daqui 1, 2, 3 dias você já esqueceu e tá tudo bem. Esse é o nosso condicionamento. Só que assim, não tá tudo bem. Porque a questão tá lá. E de uma maneira ou de outra, aquilo vai aparecer de novo, né? Então, tem que ter persistência, tem que ter perseverança e tem que ter coragem para olhar para aquilo. Não é bom, às vezes, olhar. Traz incômodo, traz mal-estar, mas a reforma íntima só acontece dessa maneira. Eu tenho que encarar. Porque se eu colocar para debaixo do tapete, um dia eu vou tropeçar, porque esse tapete vai ficar alto, né? Então, é assim, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que olhar. E nós, como encarnados aqui, a nossa alma pede por essa evolução, né? Então, tá na nossa alma aí, intrínseco, que a gente vai precisar passar por essa reforma íntima, né? Então, por que não agora, né? Aí já falei, a gente inventa desculpa, aí vem as justificativas. Essas justificativas, gente, a nossa mente, ela é tão perspicaz que ela nos protege de uma certa maneira para a gente não olhar para aquilo que vai trazer dor, né? Porque às vezes a gente olhar para o que está escondido, né? A gente olhar aí para um pensamento, um sentimento que a gente tem, num primeiro momento é desafiador e não é tão fácil. Então a nossa mente, ela protege a gente. Então ela vai trazer muitas distrações. Gente, é tão interessante, e aqui fica um convite, né, para vocês. Quando a gente assume, olha, eu tenho isso, quando a gente reconhece, eu tenho isso que não tá bom e eu quero agora olhar para isso. Gente, o mundo, o universo, começa a trazer muitas distrações para a gente fugir. É o nosso mental tentando nos proteger. Então, a gente precisa ter muita persistência e perseverança, né? Precisa de disciplina. Por quê? Porque a gente vai cansar. Muitas vezes vai parecer que a gente deu um passinho e aí você fala, yes, já resolvi essa questão. Aí depois vai parecer que a gente retrocedeu 10 passos. Vai acontecer isso. Aí a gente vai cansar, vai parecer que a gente, sabe aquilo que parece, gente, tanto esforço para nada. Mas não é isso. Algo já está aí acontecendo. Porque se isso, né, se vem essa percepção de que eu retrocedi, é porque algo já está aí movimentando, né? Então é ficar atenta para esse cansaço que vem, para essa sensação de que eu não estou avançando, tudo isso vai acontecer. A gente precisa ter muita honestidade, muita, a gente precisa ter muito honesto,
né? Com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está pensando. Porque do mesmo jeito que a gente foi condicionado a colocar debaixo do tapete tudo que a gente sente, a gente também tem um condicionamento para a gente não aceitar aquilo que a gente está sentindo, né? Porque muitas vezes a gente aprendeu que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir inveja, que a gente não pode entrar em contato com aquela vingança. Gente, eu tô com raiva, eu quero me vingar mesmo daquela pessoa. Gente, isso é natural do ser humano. E nós estamos aqui, a gente sente isso. E um dos processos mais, eu acho que dos pontos mais importantes de a gente assumir, de a gente fazer a reforma íntima, é a gente assumir o que a gente é. É a gente assumir realmente o que eu estou sentindo. Porque Jesus, gente, aqui, ele falou aqui, né? Eu vivi na terra. Ele sabe como essa terra funciona. Ele sabe como a nossa mente funciona. E ele sabe das tentações que a gente tem. Então, eu acho que um ponto principal é a gente assumir quem a gente é. E a gente assumir o que a gente está sentindo. Eu estou sentindo raiva mesmo e eu quero me vingar. É isso, Jesus, que está aqui no meu coração. É isso. Eu acho que quando a gente assume o que a gente sente e assume quem a gente é, a gente abre aí uma brecha para falar, Jesus, tá aqui, é isso que eu estou sentindo agora, mas não é isso que eu quero. Isso é ser honesto. Porque a gente não consegue se autoconhecer e a gente não consegue fazer a reforma íntima se a gente não reconhecer aquilo que a gente está sentindo. E ser honesta com aquilo que a gente está sentindo. Porque não adianta, né, a gente aparecer, não, tá tudo bem. A gente, tá tudo bem. O outro fez alguma coisa, eu tô com muita raiva, e a gente chegar e falar, não, tá tudo bem. Né? Não tá tudo bem. Porque, de uma certa maneira, aquilo que a gente está sentindo vai reverberar. Então, um ponto principal de a gente fazer a reforma íntima é a gente aceitar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente é. Eu sou mesmo uma pessoa que toda vez que alguém me fala uma coisa, eu fico com raiva. Ou eu não gosto, ou eu quero me vingar, ou eu quero atacar. Ok, Jesus, é isso que eu sou agora. Mas eu quero mudar. Esse nosso contato, gente, quando a gente faz com Jesus, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque a gente se coloca num lugar de humildade, de reconhecer aquilo que a gente é. Agora, né? E abrir uma brecha para a gente limpar isso, né? Que a gente, é essa manifestação que a gente está diante desse mundo. Porque se a gente tem isso, né? A gente tem esse padrão, né? Seja ele qual for, na nossa casa mental, é dessa maneira que a gente vai se manifestar. E a gente precisa reconhecer isso para Jesus. Jesus, é dessa maneira que eu estou me manifestando. E a reforma íntima, né, ela pode ser, como eu já falei, leve. E ela não tem regra, né? Não dá pra gente falar a reforma íntima é assim, assim, assim. A reforma íntima, ela se dá de cada um de uma maneira. E a gente precisa, é um processo individual, né? E ela vai nos capacitando a gente lidar melhor com os desafios dessa vida. Então, recapitulando, eu acho que a reforma íntima
esse autoconhecer, né? Essa autoanálise. E a gente precisa, eu acho que um ponto aqui principal para a gente falar e que a gente precisa reforçar é isso, a gente aceitar como é que a gente está se manifestando no mundo. Porque a partir do momento que a gente aceita, né, como é que a gente está se manifestando, a gente reconhece que essa manifestação não está mais agradando a gente, né, e que a gente precisa fazer alguma mudança. E aí, qual é a mudança que eu quero fazer? É essa a pergunta. E aí, diante dessa mudança que eu quero fazer, aí eu vou olhar para o que eu sinto, o que eu penso, como são as minhas emoções. E lógico, gente, que essa casa espírita, esse nosso caminho espiritual, nos ajuda nisso, né? Porque a gente tem aí uma conexão com Jesus, que a gente pode falar exatamente isso. Olha, Jesus, não tá bom isso. Desse jeito não tá bom. E eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda para mudar isso em mim. E podem ter certeza que Jesus é um aliado. Quando a gente abre a brecha para falar Jesus, para a gente questionar tudo que a gente está sentindo, né? Reconhecendo, a gente questiona o que a gente está sentindo, mas a gente reconhece que a gente sente. Olha, Jesus, eu estou sentindo isso, mas não está legal aqui. A gente abre uma brecha para Ele atuar. Ele atuar. E Ele mostrar, Ele é, né, aquele que pega na nossa mão e nos ajuda. Se assim a gente permitir, né? Porque Ele precisa do nosso consentimento, né? Mas Ele tá junto com a gente. Então, que esse espaço, né, que a gente tem aqui nessa casa, né, esse espaço de oração, que a gente possa realmente, né, ter esse contato com Ele, né, essa conversa. Olha, Jesus, tem isso aqui, não estou gostando de ser assim, não estou gostando desse pensamento, preciso aí da tua ajuda. Me mostra como é que a gente pode fazer essa reforma íntima juntos. Gente, e olha, eu vou falar, viu? Se a gente fizer, se essa for a oração do nosso coração, Jesus, eu quero mudar. Me mostra qual é o caminho, que eu não sei nem por onde começar. E se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, Ele traz o passo a passo pra gente. Agora, eu vou reforçar e vou falar isso de novo. Porque quando a gente abre uma oração aí de querer mudar, de querer fazer a reforma íntima, vem o outro lado querendo nos distrair, trazendo resistência, trazendo situações de que a gente, né, de repente vai reforçar que assim, isso não funciona, essa reforma íntima não vai dar certo. Por isso é que a gente precisa da persistência e da perseverança. E da coragem. Todo dia, não, Jesus. Tá aqui, ó, de novo apareceu isso. Porque, sabe aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? É isso, gente. Se a gente quer uma reforma íntima, se a gente quer curar alguma coisa que não tá boa, o que Jesus vai fazer? Vai trazer mais daquela situação pra gente. É simples assim, gente. Por quê? Porque se você precisa olhar, aprender e curar aquilo lá que não tá bom, Ele vai mostrar mais situação daquela, que é para justamente você olhar para aquela situação e ver o que é que tem dentro de você que você precisa curar. Por isso é que muitos processos de autoconhecimento, as pessoas desistem, porque as pessoas falam, gente, eu comecei nesse processo de autoconhecimento e eu tô pior. Eu queria resolver aquela situação e assim, tá aparecendo mais situação daquela. É justamente para isso, gente. Por isso é que precisa da persistência. Porque assim,
se eu quero paz na minha vida, o que Jesus vai colocar na minha vida? Situações onde eu preciso curar a minha mente, eu preciso reformar essa minha casa mental para ter paz. Então ele vai colocar situações que vão de encontro aí com essas situações que tem na minha casa mental. Essas dores, essas crenças, esses pensamentos, para justamente eu olhar para todos eles e fazer a reforma íntima, fazer a cura dessa minha mente. Então, por isso é que quando a gente se propõe a fazer uma reforma íntima, esse autoconhecimento, a gente precisa ter tudo isso em mente, né? Porque senão a gente para no meio do caminho. A gente fala, é muito difícil, né? É muito cansativo, é muito desgastante, né? Mas se a gente sabe que isso vai vir já, essas resistências, né? A gente se apega com Jesus e fala, aqui Jesus, de novo tá essa situação, mas eu tô junto com você, vamos junto. E a gente vai aí segurando na mão de Jesus para dar um passinho, cada vez mais. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu acho que esse assunto é tão, né? Perguntar ou falar. E vamos, assim, quando a gente está nesse processo de reforma íntima, de autoconhecimento, não tem certo e errado, né? Tem aquilo que cada um de nós está vivendo, né? Por isso é que não tem regra, né? Não dá para falar, olha, esse teu processo está certo, o seu está errado. Não, gente, é um processo muito individual, né? Então, tudo está certo, né? É isso. Não? Ninguém quer? Rosinha, queria falar que foi muito bacana a sua palestra. Esse é meu fã número 1. E eu tive a satisfação de conviver com a minha mulher e ela praticou isso aí na prática. Muitos e muitos anos. E eu não era nada e eu fui devagarzinho pegando algumas coisas que ela foi aprendendo e tal. Então hoje eu me considero um pouco melhor do que eu era antes. E eu pus naquelas metas lá que a Irani deu pra gente lá, para me melhorar pelo menos 50% do que eu já estou hoje. É muito bom 50%. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Se eu vou conseguir ou não, mas eu tenho que pensar positivo. A reforma íntima, ela pode ser leve, né? É lógico que quando a gente se depara com aquilo que a gente precisa mudar, ou um pensamento, ou um sentimento, e a gente vasculha um pouco, né? Por que eu tô pensando assim? Por que eu tô sentindo assim? A gente não gosta do que a gente vê, né? Porque a gente tem muito lixo mental, gente. A gente tem muito. Olha, eu vou falar pra vocês, tá? E eu falo isso de carteirinha. Quando a gente começa a abrir as caixinhas da nossa mente, tem muito lixo. Muito. A gente não tem como, não se dá conta. Mas tem. E não é legal a gente se deparar com esse lixo, mas não tem jeito. Pra gente arrumar uma casa, a gente precisa tirar esse lixo. E na casa mental não é diferente. E o que é esse lixo? A Joana de Ângelo já fala isso, eu já trouxe isso numa palestra. A gente precisa imaginar que a gente é um iceberg. Tem uma pontinha lá que é o consciente. E tem que é 1%, 2%. E o resto, esses 99%, né? Está submerso. Esse submerso é o nosso inconsciente. Que tem o quê? Tem trauma, tem dor, tem remorso, tem... Gente, tem um monte de lixo.
E a gente precisa olhar para ele. Se a gente quer se autoconhecer, se a gente quer fazer essa reforma íntima, a gente precisa olhar para ele, né? Agora, a gente pode olhar para ele de uma maneira mais leve. Sabe como? Chamando Jesus para olhar junto com a gente. Aí, tudo fica mais leve. A gente chamar Jesus e falar, olha, Jesus, eu tô olhando para um negócio, tá muito ruim. Mas me ajuda, eu quero olhar com o teu olhar para isso. Gente, olhar para tudo com o olhar de Jesus tem outro peso, outra conotação. Esse é o convite que a gente precisa fazer aqui para Jesus. E é um convite que Jesus faz para a gente, porque tá aqui, né? Só retomando aqui, ó. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Jesus, eu quero fazer o que você fazia, mas eu preciso segurar na tua mão, porque senão eu não consigo. Gente, sozinha a gente não consegue. Não dá. É um caminho que a gente precisa fazer com Jesus, convidando ele a cada instante. Jesus, eu quero olhar para isso. Eu quero olhar para essa dor, eu quero olhar para essa resistência, eu quero olhar para esse pensamento, seja lá o que for. Eu quero olhar para essa maneira que eu sempre ajo, que eu não gosto, mas eu quero olhar com você. Porque eu quero mudar. Se essa for a nossa oração diária, gente, não tem para ninguém. Agora, isso é uma coisa que a gente precisa experimentar. Tem que sair da teoria e a gente precisa experimentar. E como é que a gente experimenta? É a gente tendo essa disciplina. Chega alguma coisa, me incomodou? Opa, Jesus, quero olhar para isso com você. É instante a instante. Não é uma coisa que eu faço hoje, aí vou fazer amanhã, depois vou fazer daqui um ano, daqui um mês. Não. É dia a dia, instante a instante. É um processo de autoconhecimento continuado. A partir do momento que eu tive a consciência, vai até eu morrer e depois, né? Porque quando a gente morre, acaba, mas aí continua em espírito. Então, que a gente possa escolher fazer essa reforma íntima. Ok? Alguém mais? Não? Vamos encerrar, né? Gente, uma boa noite. Obrigada.